Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 38. Mas digo-vos a vós, que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar o manto, não impeçais de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e ao que te leva o que é teu, não lhe torpes a pedir. O que quereis que vos façam os homens, fazei-o vós também a eles. Se vós amais os que vos amam, que mérito tendes? Porque os pecadores também amam quem os ama. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tendes? Os pecadores também fazem isto. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tendes? Os pecadores também emprestam aos pecadores, para que se lhes façam outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem dar esperardes nada. E será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é o bom para com os ingratos e para com os maus. Misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida boa, cheia, recalcada e acogulada vos será lançada nas dobras do vosso vestido, porque com a mesma medida com que medirdes para os outros, será medido para vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que essa palavra tenha entrado aqui e feito parada aqui no coração. Se nós colocarmos em prática o que o Senhor nos pede, o mundo seria muito diferente. Mas, para que tudo isso aconteça, nós temos que compreender o que está explicando no diário aqui, desta palavra. Então, o que o texto diz? Somos convidados a viver no extraordinário, contradizendo o mundo, ao viver nos ensinamentos de Jesus. O mundo ensina uma coisa, mas Deus nos ensina outra. Ou você adorará a um, não pode ter dois senhores, né? Você tem que ouvir a voz de Deus e colocar no teu coração, no teu agir, no teu falar, se revestir da presença de Deus, se revestir de Jesus. De que forma? Todos os dias estando com Ele, orando com Ele, clamando o Espírito Santo e vivendo na prática. Não adianta nada, irmão, irmã, eu clamar, mas eu não abrir o meu coração, eu não deixar Deus agir, eu não deixar Deus falar. Vamos continuar lendo os ensinamentos? Viver os ensinamentos de Jesus, amando mesmo aqueles que nos perseguem e nos fazem o mal. É difícil? É esse o extraordinário que nós vamos viver hoje. Então, o que o texto diz para mim? Somos convidados a viver o extraordinário no amar. Se você amar quem vos ama é fácil, mas você conviver dentro da tua casa, uma forma de você compreender. Às vezes a gente confunde o que é o amor e os maus tratos, né? Então não é porque a pessoa te trata mal que ela deixou de te amar. Só vamos compreender. Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa está passando um problema difícil, e naquele diálogo um trata mal o outro. Mas você prova do amor quando você vê que aquela pessoa que você tratou mal, ela te trata bem. Você prova do amor quando você suporta o irmão com a sujeira dele, com as imperfeições dele, e você suporta ele, ama ele, você ama o teu irmão, ama aqueles que convivem com você, com as imperfeições dele. Isso é o extraordinário do amar. Então, quando você ama somente quem te trata bem, quem é bonzinho contigo, aí é fácil de amar. E Jesus nos dá algo a mais. A tua recompensa você já recebeu. Agora, quando você faz o extraordinário, que você se limita, você está ali amando, tomando
posse dessa graça, de ser uma pessoa boa, mesmo que te tratem mal. É como diz aquela palavra, né? O mal, por que você trata bem quem te trata mal? Porque o mal não está em mim. Por isso, irmão, que é necessário eu viver na graça, é necessário eu viver em Jesus Cristo, é necessário todos os dias eu dobrar o meu joelho, eu me colocar em oração, eu ouvir a palavra de Deus, eu rezar o Santo Rosário, eu colocar ali, meditar, cantar, como diz a primeira leitura, com a alma, e isso transforma a nossa vida. Hoje, irmão, mesmo no Rosário, que maravilha! Aquelas músicas, quando a gente cantava, entrava na alma, uma música que se coloca você dentro com Deus, aquela música que coloca você com Deus. Agora vamos imaginar, você pegar e escutar a música do mundo e você querer viver nas coisas de Deus. Aquela música que fala palavrões, aquela música que te incentiva a tratar mal. Então assim, por isso, irmão, que nós temos que tomar cuidado. Aonde que nós colocamos os nossos ouvidos, aonde que nós colocamos o nosso coração, para que nós possamos viver esse extraordinário. Agora, o que o texto me leva a dizer a Deus? Coloca a mão no teu coração agora. Nós vamos viver esse extraordinário, no amar. Vamos pedir, Senhor, que neste momento, dai-nos a graça de viver o extraordinário no teu amor. Amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos fez o mal, amar aquele mesmo que te tratou com um olhar indigno, aquela pessoa que te tratou mal. E hoje o Senhor me coloca muito forte que tem pessoas que estão compreendendo que não é porque a pessoa te tratou mal que ela não te ama. É quando você... Uma vez eu ouvi um irmão dizendo isso. Sem querer a pessoa explicou para mim o que é o amor. Essa pessoa falou assim que ela saiu de casa porque ela não suportava mais a pessoa. E quando ela se pôs a um caminho que ela ia embora, ela resolveu voltar, falou, não consigo ficar sem ela. Vou voltar mesmo ela me tratando mal. Falou, você acabou de entender o que é amar. Amar é isso, não é só o sexo, não é só ser os prazeres da carne. Amar é você permanecer junto. Um exemplo? Olha para a cruz. Já pensou se ele amasse nós tratássemos ele bem? Ele se coloca ali por amor ao extremo por nós. Por isso, querido irmão, que o Espírito Santo de Deus venha trazer direcionamento para a tua vida hoje. Venha trazer direcionamento no amor, no amar, no extraordinário. Suportando aqueles que talvez você não consegue mais olhar. Ver aquela pessoa que você não consegue se aproximar. De tanto nojo isso que me vinha. Pessoas com nojo dos outros. Pessoas com o olhar da inveja, o olhar da ira. Vai, Senhor, libertando de todas essas situações. Vai nos libertando, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de amar. Senhor, me coloca uma pessoa que sempre foi tratado mal. Sempre foi tratado mal com palavras e você sempre foi uma pessoa quieta, silenciosa. Só que isso te consumia, te corroía. Mas agora você vai se alegrar. Porque o teu coração começou a compreender que a tua recompensa já está sendo merecida no céu. Que você está ganhando uma graça maior. Você tratou bem sempre todos, mesmo te tratando mal. Você já parou para pensar, irmão, irmã, quanta graça você viveu? Uma migalha de Jesus. Uma migalha do que o nosso Senhor deu por nós. Então, diante dessa migalha, desse grãozinho de mostarda, do que amar, você suportou e está suportando, você está recebendo uma migalha do extremo de Jesus. Que nós possamos viver como você, que Deus me mostrou hoje, suportando por amor, fazendo bem por amor, vivendo a graça por amor, tratando bem quem te trata mal, vivendo isso, meu irmão. Não é que você vai ser um escravo também dos outros, não. Simplesmente você vai ser um homem de Deus. Também vai ter momentos que você vai saber sair, a hora que você for explodir, a hora que você estiver nervoso, estiver nervosa. Deus vai te dar caminhos, vai te dar também meios de você sair como Jesus saiu. Não é só também ficar sendo humilhado ali, você permanecer, não. Vou silenciar, vou sair, vou lá rezar, não suporto mais. Nós temos que ter um mecanismo para suportar. Então tem momentos que nós temos que sair do local também. Quando nós for explodir, silenciar. É difícil? Não é fácil. Mas a graça é maior, o céu. Que Deus nos dê essa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fizemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,